Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, a mais uma aula de Excel. No vídeo de hoje nós vamos estar estudando sobre a função PROC-V e também a função PROC-H. Bem pessoal, antes da gente continuar, deixa aí o seu like, curte o nosso vídeo aí, tá bom? Se inscreve aí no nosso canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Isso ajuda, nos motiva a continuar e mostra para o YouTube que o conteúdo é importante, que o conteúdo é bom e vai entregando para mais pessoas, tá ok? Para o nosso estudo de hoje, eu criei essas duas tabelinhas aqui, ó, com a primeira coluna de ID, né, de identidade, o vendedor, o produto e aqui a quantidade que cada vendedor vendeu, tá bom? Onde a gente vai criar nosso campo de pesquisa, nosso campo de busca, eu criei outra tabela com os dados aqui, onde a gente vai pesquisar pela identidade do vendedor. Ele vai trazer qual foi o vendedor, qual produto ele vendeu e a quantidade de produto que esse vendedor vendeu. As primeiras letras do nome PROC-V, PROC é de procurar e V de ver na vertical, quer dizer que ele vai procurar na vertical. Ele vai descer no nosso exemplo aqui da nossa tabela. Quando eu digitei aqui a função PROC-V, ele vai vir aqui na nossa tabela procurando a identidade de cada vendedor, ou a identidade que foi colocada aqui. No nosso caso da nossa tabelinha de busca, eu coloquei o número 3. Então o PROC-V ele vai descendo aqui, buscar o número 1, o número 2, o número 3. Quando ele encontrar o número 3, ele vai procurar a nossa correspondência de acordo com o número de coluna que a gente colocou aqui. Essa coluna da identidade, no caso da nossa tabela selecionada, ela é a coluna de número 1, a coluna de número 2 é o vendedor, o produto é a coluna de número 3 e a quantidade, a coluna E, é a coluna de número 4. Tá bom? Porque o PROC-V ele funciona como um L. Ele desce buscando a informação. Quando ele encontra o número procurado, ele vai buscar de acordo com o número índice de coluna aquilo que a gente está procurando. Então ele é nesse formato. Ele desce na vertical. Quando ele encontra o valor procurado, ele vai buscar a informação que a gente digitou de acordo com o número de coluna. Tá bom? Então eu vou apagar aqui as fórmulas e vamos começar aqui do zero a nossa função para você entender com mais facilidade. Então primeiro vamos digitar igual PROC-V, vou entrar aqui na função. Agora o nosso valor procurado é o número, essa célula aqui, H2, que é a nossa identidade dos vendedores aqui, tá bom? Aí eu vou colocar ponto e vírgula, e vou selecionar toda a minha matriz, que ele me pede aqui, ó, matriz tabela. Então eu vou selecionar toda a minha matriz. Agora ele pede o número índice de coluna. Eu vou começar aqui pela coluna número 2, que é a coluna de vendedor. Então eu vou colocar ponto e vírgula e vou colocar número 2, que é a coluna que eu quero que ele traz para mim aqui. Agora eu vou colocar ponto e vírgula e aqui agora ele me pede, eu coloco o número 1, porque aí ele vai me trazer um valor aproximado. Mas não é isso que eu quero uma correspondência exata. Só quero que ele traz o valor para mim quando eu colocar aqui na identidade o número exato, o número 3. Então, para isso, eu posso colocar o número 0 aqui agora na frente, ou eu posso colocar o número falso aqui, dando 2 cliques, o nome falso. Mas eu gosto de colocar o 0 porque fica até mais prático. Agora, basta que eu feche o parênteses e dou Enter. Ele me trouxe aqui o Fernando, que é o nosso vendedor número 3. Então, o nosso vendedor número 3, Fernando. Se eu colocar o 1, ele me traz o Luciano. Se eu colocar o 2, ele me traz o Márcio. Se eu colocar o 5, ele me traz o Felipe. Se eu colocar o 4, ele me traz aqui o Pedro. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo aqui abaixo para que nós possamos fixar melhor como funciona o nosso PROC-V. Então, vamos lá, igual PROC-V, valor procurado. Agora eu vou dar ponto e vírgula, vou selecionar toda a minha matriz, como pede aqui. Agora o número índice de coluna, agora eu quero procurar por produto. Então eu vou procurar na coluna de número 3, coluna de número 1, número 2, coluna de número 3. Ponto e vírgula, correspondência exata, vou colocar o número 0, fecho parênteses e dou Enter. Então,
O número 4, que é o Pedro, vendeu o quê? Ele vendeu o celular. Agora nós vamos procurar pela coluna de número 4, a coluna de quantidade. Porque aqui o número 4 aqui, o vendedor número 4, que é o Pedro, vendeu o celular. Agora nós precisamos saber a quantidade que o Pedro vendeu. Lembrando que nessa tabelinha pequenininha você pode estar pensando, nossa, mas aí está muito fácil, não precisa dessa fórmula para achar a quantidade que o Pedro vendeu. Mas lembrando que essa tabela é pequena. Suponhamos que você tenha aqui 50 colunas, 500 linhas. Não vai ser tão fácil assim para você estar encontrando essa informação específica. Então, para isso existe essa função, para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá, fazer a nossa última PROC-V aqui desta aula. Igual, PROC-V, né? O nosso valor procurado, ponto e vírgula, a nossa matriz tabela, ponto e vírgula. Agora eu quero a coluna de número 4, coluna de número 4, ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata, coloco 0, fecho parênteses e dou Enter. Então, o número 4, o vendedor número 4, que é o Pedro, vendeu o celular e vendeu 36 unidades. Agora eu posso colocar o vendedor número 5, é o Felipe, ele vendeu TV e vendeu 18 unidades. Se eu colocar o número 1, ele é o Luciano, vendeu tablet, 24 unidades. Se eu colocar o número 2, foi o Márcio, ele vendeu, o produto dele foi o rádio e a quantidade foram 19, tá bom? Então eu creio que aqui o PROC-V não ficou muita dúvida, porque não é difícil. Às vezes a gente pensa que é complicado, mas quando você começa a fazer na prática, não é tão complicado assim. É muito fácil, é só não esquecer que o PROC-V ele funciona, ele vai fazendo uma busca na vertical. Quando ele encontra o valor procurado, ele vai buscar esse valor, ou que a gente está pesquisando, nas colunas, de acordo com o número de coluna que a gente coloca. Então, o PROC-V, não esquece, ele funciona como um L. Agora, aqui no nosso PROC-H, ele funciona um pouco diferente do PROC-V. O PROC-V procura na vertical, já o PROC-H procura na horizontal. No caso, PROC de procurar e H de horizontal, tá bom? Então aqui eu criei essas duas tabelinhas para nós estar estudando, aqui com os vendedores e aqui a quantidade de vendas que cada um fez em determinado mês, tá bom? Aí aqui é onde a gente vai estar fazendo aquelas buscas pelos meses e eles trazem aqui quantas foram as vendas de cada vendedor. No caso aqui está o mês de abril, se eu colocar janeiro, ele me traz as vendas de janeiro. De acordo com que eu mudar aqui o mês, ele me traz as vendas correspondentes aqui de cada vendedor, tá bom? Lembrando que o nome aqui onde você vai colocar as pesquisas, tanto faz ser números quanto nome. Agora, se você está digitando nome, ele não pode ficar diferente da busca. Se tiver acento, você tem que colocar. Você não pode, não importa se é maiúsculo ou minúsculo, mas não pode ficar diferente, tipo faltando alguma letra ou algum acento. Tá bom? Então eu vou deletar aqui essa forma que já foi feita aqui para nós fazer tudo do zero. Vamos começar aqui com igual, PROC-H, né? Vou colocar aqui o nosso valor procurado, que é a célula J2, que é o valor procurado, que são os nomes dos meses, é o que a gente vai estar buscando, vai estar procurando. Agora eu vou colocar ponto e vírgula. Agora aqui a função me pede para selecionar a matriz tabela, que é toda a nossa tabela, tá bom? Agora aqui eu vou colocar ponto e vírgula, ele me pede o número índice de linhas. No caso, eu estou procurando aqui a do Luciano, o Luciano está na segunda linha. Então, a primeira linha com o nome dos meses, a segunda linha com o nome do Luciano e as vendas, respectivamente, do Luciano. Então, eu vou colocar na linha número 2, ponto e vírgula. Da mesma forma do PROC-V, o nome falso ou o número 0. Eu quero que essa correspondência seja exata, então eu vou colocar o número 0, tá bom? Vou fechar parênteses e dar OK. Aqui eu já busquei aqui as vendas do Luciano para o mês de maio. Posso colocar qualquer outro mês aqui que ele vai estar trazendo as vendas do Luciano. Para mim buscar as vendas do março, posso fazer o mesmo processo. PROC-H, né?
seleciono a meu valor procurado, ponto e vírgula, seleciono toda a minha matriz, ponto e vírgula. A linha agora do Márcio é a linha 3, vou colocar o número 3, ponto e vírgula, correspondência exata, número 0, fecho parênteses e dou Enter. Agora ele já me trouxe aqui também as vendas do Márcio. Então agora eu vou buscar do Fernando, igual, PROC-H, vou selecionar o valor procurado, ponto e vírgula, toda a nossa matriz, ponto e vírgula. Agora a nossa linha é a linha de número 4, né? A linha de número 4, ponto e vírgula, correspondência exata, fecho parênteses e dou Enter. Ele me trouxe todas as informações aqui agora dos nossos vendedores do mês de maio. Posso fazer o mesmo processo com todos os meses que ele vai estar me trazendo aqui as vendas de cada vendedor, tá bom? Posso digitar fevereiro também, posso colocar maio, qualquer mês aqui que eu colocar, todas as informações vão vir perfeitamente e corretamente, tá bom? Que o nosso PROC-V, ele procura na vertical e o nosso PROC-H, ele procura na horizontal, que seria o PROC de procurar e o H de horizontal, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que isso possa te ajudar, tá bom? Então, não se esqueça de dar o seu like aí, compartilhar esse conteúdo, ativar os sininhos aí das notificações, se inscrever em nosso canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.